Oi pessoal, em vídeos passados a gente ficou trabalhando com métodos para resolver equações não lineares do tipo f de x igual a zero. E a gente viu alguns métodos, como o método da bissecção e o método de Newton. Nesse vídeo eu quero continuar no tema de equações não lineares, mas uma equação num formato particular, diferente. Em vez de ser f de x igual a zero, eu quero pensar em equações do tipo φ de x igual a x. Então veja, esse aqui era o tipo que nós estávamos tratando até agora. Buscar um x tal que f de x igual a zero. Nesse vídeo eu quero discutir esse tipo particular de equação. Claro que esse tipo de equação pode ser escrito desta forma. Basta passar o x para o outro lado. Do lado de cá eu vou ficar com φ de x menos x. Chame isso aí de f. E daí a gente retorna para o problema anterior. Mas o que eu quero fazer é explorar esse formato aqui de equação para ver se a gente consegue tirar proveito dessa estrutura particular. O fato de eu ter φ de x igual a x, será que a gente consegue aproveitar isso de alguma forma? Então vamos dar uma olhada. Eu vou começar primeiro com um exemplo no Octave. Vamos ver aqui, ó. Então eu vou considerar a equação, digamos, cosseno de x igual a x. Estou escrevendo aqui como comentário só para a gente mantê-la aí no vídeo. Como todo método numérico, a gente vai precisar de uma aproximação inicial. Digamos aí x igual a 1. Não tenho a menor ideia se x igual a 1 satisfaz essa equação ou não, duvido que satisfaça. E eu vou construir agora uma sequência de aproximações desse jeito. Vou pegar o valor que eu tenho, vou calcular o valor da função φ, no caso cosseno, e guardar esse valor em x. Repara que aqui eu estou usando uma atribuição. O sinal de igual aqui no Octave significa atribuição diferente do que eu tinha escrito aqui em cima, onde o sinal de igual estava representando uma igualdade mesmo, a equação que eu quero resolver. Aqui não. Eu estou simplesmente calculando a função cosseno neste valor x igual a 1 e redefinindo o valor de x para esse novo valor. Então agora x vale 0,54. Bom, será que esse aqui é a solução da equação cosseno de x igual a x? Vou calcular de novo o cosseno de x. Se este valor for a solução, o valor produzido por cosseno de x deveria ser o mesmo. Bom, não é. X não é a solução dessa equação. Mas eu vou continuar com essa iteração. Vou dar uma chance para ela e ver o que acontece. Olha, eu estou calculando aqui, iterando, sempre calculando a função φ no valor que eu tenho de x até aquele momento para produzir um novo valor de x. Veja, depois de algumas iterações, nem sei quantas eu fiz aqui, eu estou sempre obtendo 0,7 alguma coisa, mas esse 0,7 parece que está estabilizado, Vou fazer mais algumas iterações rapidinho aqui. Olha, agora a gente aparece que estabilizou no 0,739. 0,7390. Olha, em resumo, o que eu fiz foi isso. Comecei com x0 igual a 1, calculei o valor do cosseno do x0 e usei isso para definir o novo valor de x, que eu estou chamando aqui de x1. Esse foi o 0,54 do começo. Peguei esse 0,54, calculei o valor do cosseno para definir x2, foi o 0,85, e fui iterando dessa forma. Quando lá na 34ª iteração, 35ª iteração, eu já estava produzindo o valor 0,73, 90, 85. Pelo menos esses dígitos iniciais pareciam que não estavam mais sendo alterados. Ou seja, parece que esse processo de pegar o valor de x, colocar dentro da função φ, no caso era cosseno, gerar um novo valor de x, pegar esse valor, colocar dentro da φ e ficar iterando dessa forma, vai se aproximando de produzir um valor para x, para o qual a função φ começa a retornar sempre a mesma coisa. Ou seja, o que nós fizemos foi começar com um valor inicial arbitrário, não tive nenhum critério para escolher esse x0 aqui, e sempre calculava a função φ no xk para produzir um xk mais 1. Aparentemente, nesse exemplo, pelo menos, essa sequência xk estava convergindo para algum valor
x estrela, e as primeiras 6 casas parecem ser esse 073, 90, 85. Percebe que se xk realmente estiver convergindo, olha o que acontece com esta equação aqui, com essa fórmula de iteração que a gente estava usando. Vou passar o limite dos dois lados aqui, né? Então, limite de xk mais 1, se o xk vai para x estrela, o xk mais 1 também vai para x estrela. Então, o limite de xk mais 1 é o x estrela. E o limite do lado de cá, como a função cosseno é contínua, a gente pode passar o limite para dentro da função. Fica cosseno do limite de xk, que eu estou supondo que é o x estrela. Então, se essa sequência produzida desta forma realmente estiver convergindo, o limite dela satisfaz a equação de ponto fixo. Φ de x estrela é igual a x estrela. Então, já adiantei para vocês, um ponto x onde φ de x seja igual ao x, recebe esse nome especial, é um ponto fixo. Fixo por quê? Porque você pega esse valor x estrela, calcula a função φ e o que ela produz é o próprio x estrela. Esse ponto não se mexe mais, ele está fixo. Então veja, se a gente tiver uma equação não linear nesse formato, φ de x igual a x, encontrar um x tal que φ de x seja x, ou seja, encontrar um ponto fixo para a equação φ de x igual a x, para a função φ, a gente pode tentar aplicar esse processo iterativo que eu usei no exemplo aí do cosseno, né? Escolhe um ponto inicial, calcula a função φ, isso vai produzir um novo ponto, calcula a função φ nesse novo ponto, e assim por diante, e quem sabe isso daí converge para o x estrela. A gente não sabe se isso funciona sempre. Então, para encerrar esse vídeo, eu quero colocar uma pergunta para vocês. Vou dar um tempo até para vocês pensarem. Será que toda função φ admite ponto fixo? Ou seja, toda função φ que você pense, contínua, vamos pensar assim, tem um ponto x, pelo menos um ponto x, onde φ de x dá igual a x? Pensem um pouquinho aí. Nem sempre isso acontece. Mostrar um exemplo. Φ de x igual a x mais 1. Pensa a função x mais 1. Claro que para a função x mais 1 não tem nenhum valor de x que você põe aqui e o resultado seja igual ao próprio x, né? A gente sempre está produzindo um ponto, tá? Uma unidade a mais do x. Então não é sempre que funções φ têm solução quando você monta uma equação de ponto fixo, φ de x igual a x. Agora, se tiver solução esse problema, se esse problema tiver solução, será que aquela iteração, esse processo iterativo que eu mostrei no exemplo, sempre vai encontrar a solução dessa equação? Então, esse assunto, eu vou deixar agora já para o próximo vídeo, tá certo? Nesse aqui eu queria só apresentar para vocês equações não lineares neste formato, φ de x igual a x, né? Definir para vocês esse conceito, essa noção de ponto fixo, né? O ponto que satisfaz uma equação desse tipo, φ de x igual a x, e mostrar esse processo iterativo que, aparentemente, pelo menos em um exemplo, funcionou. Para o próximo vídeo, eu vou mostrar o que acontece quando a gente aplica esse processo iterativo em outros exemplos. Vamos ver se, na situação, pelo menos quando a função tenha um ponto fixo, se esse processo realmente produz uma sequência que converge para o ponto fixo sempre, tá? E vou apresentar um resultado que garante quando essa convergência funciona ou não. E, por fim, vou relacionar essa iteração de ponto fixo com os métodos que nós já vimos, por exemplo, como o método de Newton, certo? Então, a gente vai passar a ter uma opção a mais para resolver equações não lineares, tá bom? É isso, pessoal. Até o próximo vídeo.